digníssimo Claudinho. Então, vamos lá, né, senhoras e senhores? Estamos aí, mais uma rodada dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Então, estamos aí com a Amanda, que nesse friozinho, com certeza, ela deve estar secando todas as garrafas da casa dela, senhoras e senhores. Aquecer, né? Estamos aí com o Profeta do Caos, o nosso Profeta do Apocalipse, nosso quinto Cavaleiro do Apocalipse. Estou aqui em Olímpia, o berço das Olimpíadas, senhoras e senhores. Ah, eu pensei que era em São Paulo mesmo. Olimpíada em São Paulo. Eu também pensei. O Jardim berço ali. mais conhecido festival religioso que eram as Olimpíadas, porque não era competição atlética apenas, era um festival religioso. Eu estou aqui pedindo, clamando aos deuses, um pouquinho de sapiência para poder levar esses três hereges para o céu, para eles não irem para o inferno, não irem para o Hades. Estamos aí com o nosso decano, nosso extraterrestre Jorginho, o mentor da construção das pirâmides do Egito. Por isso ele está aqui conosco. Então vamos lá, né? Vamos lá? Então, pergunta 463. Não, 4. Que isso? Ah, é o efeito da cachaça. Já começou. Olha, Nossa, gente, eu sou muito doida, né? coça a boca. O músculo tá duro. Faz... Deixa eu soltar aqui. Ô, Modinha, Pergunta 463. acerta a tua imagem aí pra gente te ver melhor. Tá bom? Agora melhorou. Agora É que eu tô caído assim. Então vamos lá. Pergunta 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. A sua perguntinha está um pouco diferente, né? Porque diz a respeito do pensamento, que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Porque a gente está falando Acho que colocando o pensamento na frase melhora mesmo, né? Aqui fala que o primeiro movimento, aí teria que procurar no dicionário o que é movimento para você entender. Como a gente está falando do intervenções dos espíritos no mundo corporal e a influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Nossas ações, fica melhor mesmo. Impulso nem sempre é pensado. Vamos esclarecer. Por isso eu defendo que a minha tradução é melhor. Qual é a sua tradução aí? Preta já começou hoje. É o que a Amanda leu. É esse torto da Amanda aí também. Tá assim. O Claudinho me indicou. E eu não. Não foi o Babu, Algum comentário? O senador, como é que você comentando hoje? Então, aqui ele pergunta no intuito assim, se o primeiro impulso, né, quando surge alguma ideia assim, logo de início, se isso é bom ou não. Aqui ele não está colocando que né, a ideia que ele coloca aqui é que, tipo assim, o primeiro impulso seria sempre bom. Então, o que o espírito está colocando é que depende da natureza do espírito. Se ele for um espírito mau, o primeiro impulso dele vai ser coisa ruim. Então, não necessariamente o primeiro impulso é uma coisa boa. Depende da natureza do espírito. E não só do espírito, da pessoa que emana. Mas aqui eu sempre entendi essa pergunta em função da 462. Porque quando ele fala aqui que o primeiro movimento é sempre bom, ele está dizendo que você só vai perceber se o pensamento que você tem, o impulso, é seu em relação a ser o primeiro, se você permitir o espírito tomar conta, entendeu? Porque ele fala assim,
os homens da inteligência de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima, aí vem a 2, aí vem a 3. Eu sempre entendi que ele estava dizendo o seguinte aqui, que o primeiro movimento, ou impulso, ou desejo, é aquele que é original seu, não é intuído por nenhum espírito. Não, nem sempre é bom ou ruim, porque vai depender da influência que eu tenho no mundo espiritual. Se eu ficar pensando coisa ruim, ficar atraindo coisa ruim, o primeiro que eu vou ouvir de tão acostumado vai ser os maus. Não, mas o Babu, na resposta tanto da 462 e 463, que eles colocam que é a natureza do espírito encarnado. Eles não colocam de algum espírito, não. Por isso que ele pergunta se o primeiro pensamento que você tem é seu. Não, homem de gênio. Quando você fala homem de gênio, é homem inteligente. São os grandes cientistas, os grandes personagens. Aqui, na 463, já é geralzão, para o público geral. É tanto para o tiozinho que fica enchendo caneca naquele boteco risca-faca ali, como alguém que adora, tipo, algum esporte violento, ou para aquele que gosta mais de estudar. Agora, 463 é geralzão. Aí vai depender do aquilo que eu fico alimentando mentalmente. Se eu fico alimentando besteira na cabeça, eu vou estar muito mais afinizado com espíritos inferiores, que eles vão já chutar qualquer besteira para me fazer. Mas aí, Babu, aí nós temos um problema, porque é o seguinte, do modo que você está dizendo, você está dando, digamos assim, um peso na 459, está dizendo o seguinte, que a esse respeito, os espíritos influenciam, é tão grande que eles nos dirigem ou guiam, tudo bem. Mas na 461 ele fala assim, ó, como distinguir os pensamentos que são próprios? Ele fala assim, ó, a vossa alma é um espírito que pensa. Ou seja, na 463, você tem que decidir, de acordo com a sua natureza, se esse primeiro movimento é bom ou ruim. Sim. Mas é o seu pensamento, não é somente porque você não vai saber nunca quando ele é intuído, sugerido ou imposto. É de acordo com a sua natureza. Então, esse pensamento pode ser seu, somente seu, ou ser somado, ou, digamos assim, ganha uma força, porque você já é um espírito que não tem uma boa moral. Pensa coisas imorais, esse pensamento ele já é junto com os outros. Mas é um pensamento... É que como está na 463, a gente não tem como distinguir, nem sabe, não tem por que distinguir, senão a gente fica... Mas se você pensa, se for alguma coisa sua, coisa ruim, logicamente vai vir um peso maior, porque você vai estar cercado de espíritos imperfeitos que vão tentar ainda deslocar mais ainda para o caminho avesso. É isso que eu entendi aqui. E aí você, Claudinho? Tem esse mesmo pensamento? Tem outro? Então, a ideia que ele coloca aqui na 461, Kardec pergunta se tem como distinguir o que é nosso, o que é sugerido. Ele coloca, no geral, quando é primeiro impulso, é nosso. Quando é como uma voz que a gente escuta, é sugerido. Mas depois, a gente viu antes aqui também, que nem sempre a gente consegue distinguir, porque isso não é útil para a gente, porque senão a gente vira um autômato, como a gente já tinha falado semana passada, então a gente não fica sem livre-arbítrio. O da 463, o que ele está querendo saber é tipo assim, eu acho que era um senso geral na época que o primeiro impulso seria sempre bom, porque você não pensou muito a respeito de alguma coisa, então o primeiro impulso sempre seria bom. O que ele coloca aqui é que não é nem sempre assim, porque depende da natureza do espírito, depende da natureza sua. Se você é um espírito encarnado, que é uma pessoa que tem boas intenções, você sempre vai querer coisa boa. Agora, se você é pessoa ruim, que quer só passar a perna nos outros, quer fazer mal para os outros, o seu primeiro impulso vai ser ruim também. Então, não é o fato de ser primeiro impulso ou não. O fato é a natureza sua como espírito encarnado.
É isso que vai ser bom ou ruim. Depende da sua natureza, do seu caráter. É isso que ele coloca aqui. Mas aí, então, ô Claudinho, você tá, digamos assim, colocando de maneira, digamos assim, embutida na resposta, que a pessoa tem que se conhecer bem para saber que tipo de pensamento normalmente você não tem. Sim. Sim e não, né? Porque vai depender da moral. Se eu ficar parando toda vez para ficar, ó, esse pensamento tá me sugerindo é meu ou é de alguém? Nossa, a gente Fica, fica maluco. fica maluco e não tem porquê disso aí. Você vai ter que ter uma moral sentada. Para se vir alguma coisa, você segurar esse impulso e conseguir, em frações de segundo, ó, o que eu vou fazer é bom ou é ruim? É. Mas, ô Babu, mas aí nós estamos no consenso com o Cláudio e com a Mandinha, porque é o seguinte, para que você tenha essa condição de dizer, pô, esse pensamento para mim é bom ou ruim, nós temos que ter um pouco de noção que tipo de pensamentos comuns nós temos. Digamos assim, se eu sou uma pessoa que fala que o meu gênio é forte, mas sou uma pessoa grosseira, toda vez que eu me irritar, eu vou pensar que é meu pensamento, que eu estou certo de estar irritado. Mas aí, ô Jorginho, vou explicar uma coisa por filosofia também. Quando você age de forma automática, você não está no controle. Porque você pode agir por impulso sem controle nenhum. Veio e você é uma pessoa irritada e você vai fazer o negócio sem pensar. Já um automatismo seu. Ele travou, sumiu. Travou. Porque geralmente aquilo que é primeiro impulso é aquilo que Uhum. está na nossa memória profunda. Uhum. É coisas que já vem conosco já de muito tempo. É hábito, vamos dizer assim, né? É um hábito, pode ser ruim ou bom. Normalmente, como a gente é espírito de terceira ordem ainda, normalmente os primeiros impulsos é tudo mais instintivo, é mais coisa grosseira. Sim. Por isso, conhecer-se a si mesmo, né? Para incorporando, tirando os maus hábitos e incorporando os bons hábitos, né? Uhum. Fazendo a reforma Exatamente. íntima. É isso aí, reforma íntima. Escreve na caderneta. Já escrevi tudo, já está prontinha para entregar já. Nesse ponto, eu sempre considerei que é uma coisa positiva, porque esse sempre é um ideal do EAE e da ideia do Edgar Larmont. Essa ideia da reforma íntima do trabalho foi sempre um postulado, digamos assim, evangélico espírita, no sentido de que o Edgar Larmont dava, exatamente pela transformação moral do espírito, do ser em si, né? Nisso eu sempre considerei que foi um dos primeiros a não usar a parte científica, mas a colocar como, digamos assim, se fosse um tipo de uma divisão, que fosse o dividendo. Sempre a base seria a reforma íntima. Vamos lá? 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a vós fazer a distinção. Foi o que nós acabamos de discutir. É bem o que nós falamos aqui. Digamos assim, se o nosso hábito é um hábito que você passa a pensar que ele é bom, mas ele é um hábito, digamos assim, desvirtuado, você acha que esse hábito, que esse é um pensamento sugerido, é uma coisa boa para você. Só que quem convive com você sabe que você está. E o duro é que isso sempre é um pensamento ou uma atitude individual. A gente até tenta sugerir, olha, o seu gênio não é forte, você é grosseiro, mal educado, mas o cara acha que, não, eu tenho um gênio forte. É o signo. O pessoal coloca a culpa no signo, pela má A pessoa tem que educação, guardar pelo a negócio. lata. Não, eu sou touro, eu sou assim mesmo, eu sou escorpião. Não, você é grosseiro mesmo. E daí você Não é já o sabe que é signo algo que que fala. não vai mudar, né? Porque o Isso. seu signo é assim, então você vai ser sempre assim, né? Não é o signo que faz você assim, você que é um espírito assim ainda.
E é aquele espírito que não quer se enxergar mesmo. Ele não procura se estudar a si mesmo. Não procura se corrigir. Vamos, Claudinho, vá. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Eles querem companhia, né? Sim, E isso a gente vê, que nós falamos, se você está numa roda de amigos e você tenta sair dessas amizades que não fazem tempo, o pessoal sempre vai tentar te puxar para baixo. E isso é normal de um planeta de prova e expiação ainda de espíritos imperfeitos. e Babu, a gente percebe sempre isso, porque parece que as pessoas não admitem, porque mexe com o consciente das pessoas, né? Tipo assim, você era fumante, parou de fumar, parece que irrita quem fuma, porque Porque no fundo mostra. parar de fumar, aí ficam puxando você para fumar. É tipo, digamos assim, gente que nunca se preocupou com a sua proteína. Você fala assim, poxa, eu não como carne. Ah, mas você come o que então? Nossa, Mas é a sua assim, proteína. Mas Parece... quando eu parei de beber, eu não escutei um amigo falando, nossa, que bom, que bacana. Era sempre criticando. Ai, mas por quê? Por causa de religião? Nossa, que bobagem, você está sendo muito radical. Ah, não sei o quê. Era só me colocando para baixo, assim. A não ser assim, né? Assim, num grupo assim e tal, mas do contrário, então, naquele momento, se eu estivesse bem vulnerável, assim, e não decidida, eu poderia falar, nossa, tô sendo chata, né? Vou ser meio excluída aqui. Mas aí mantive firme. Só o vinhão, né, Claudinho? olha o Não, nem sangue o de boi vinhão 5 mais, viu? litros só. Nem o vinhão. incomoda. Mas é isso que eu acho mesmo, que entre encarnados já ficam te querendo te puxar também, falando, né? Coisa negativa. nós devemos ter aqui, aliás, nós temos, está no livro dos Espíritos, a lei de Deus que ela está na consciência. Quando alguém consegue sair para cima, você se sente assim, pô, como é que ela conseguiu? Eu não consegui. Para você ficar bem, ao invés de você tentar seguir, não, você puxa para baixo para ficar. Eu vejo quase isso também, Jorge, mas eu vejo, tipo assim, a acomodação da pessoa, que a pessoa, assim, ó, ele consegue, eu também vou conseguir, só que eu não quero. Eu quero continuar nessa mediocridade ainda, eu quero ficar na onde que eu tô, que é mais a zona de conforto, né? Porque isso mexe com a pessoa, assim, ó, se fulano que estava comigo consegue, eu também consigo, só que falta vergonha na minha cara. Fala, senador. Sem falar nos companheiros de copo que a gente não enxerga, né? Que tá ali também São muitos, né? jogando pra gente não sair do vício, né? Aí, Vai, Jorginho, vai. 465B. Isso Não, diminui. é Não a A. há. É a A, Jorginho. É a A. Olha, isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. É o que a gente acabou de falar aqui. É. E sabe que eu acabei de descobrir aqui, que eu não sabia? No DAID tem o 465B, mas do Noleto não tem. Eles pularam pela 466. Olha que interessante. A tradução tem. Ó, o do senador e o do Jorginho tá faltando a pergunta, ó. Olha esses livros dos espíritos aí, ó. O DAID, que é do Positivo, Tá tem certinho. O nosso tem, o nosso Não, tem. do senador tem lá que não tem número. Ah, Ah, isso foi há muito tempo atrás. Não vale mais. não vale mais. Ele tirou esse 465. Olha que interessante. Ó, isso aqui resume que a gente está falando desse assunto aqui, ó. Vocês ficam nessas traduções horríveis aí, eu quero puxar vocês para cima, mas vocês querem me puxar para baixo. Larga essas traduções aí, pessoal. Essa tradução aqui do Herculano Pires é uma tradução que valoriza a língua portuguesa. De vocês é um português chulo, um português raso. É um português muito ruim, tá? Só para deixar registrado isso. Fala, Amandinha, você ia falar, eu cortei. Olha, Eu doei senador, o livro do Livro dos Espíritos por uma Ah, casa você está à frente aí? não é
digamos assim, chulo, é que esse tradutor quis chegar às classes mais simples, entendeu? Nós temos que divulgar a doutrina a todos. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós deixamos que os mais simples, que, digamos assim, não atingiram esse grau, né? Então, todos podem ler a doutrina. É somente isso. Vamos embora. Vai, Amalia, faça Então, vai a lá. vez. Essas 4, traduções empobreceram a língua. Vai lá, Amanda. 465b. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Gostei do silêncio aí que emanou-se. Ou seja, Olha, gente, depois que você vai lendo, e aí quando porque é o seguinte, ó, tá certa, né? Isso diminui os seus sofrimentos? Não, mas eles fazem por inveja, de não querer que alguém suba quando eles não querem, beleza. Agora, os que resultam de ser de modo inferior e de Deus, isso para mim, eu não cheguei a não entender, gente. Que natureza de sofrimentos eles querem fazer experimentar? Os mesmos que sentem os espíritos inferiores afastados de Deus, aquele que ainda não conseguiu ainda criar muito de virtudes. Para ele é tudo... A ignorância para ele é um prato cheio, então ele se compraz naquela camada, vamos dizer. Ali ele fica, ele é aquela pessoa que fica naquele mundinho ali e não enxerga mais nada. Tem razão. Eles sofrem um determinado tipo de sofrimento moral, eles querem que os outros também passem a mesma coisa. Eles não vão admitir ninguém que seja um pouco menos infeliz do que eles. Eles estão tão afastados de Deus que... Sou eu agora. Sou eu. 466. O seu tem aí, Jorginho? Os seus tem aí, tá tudo certinho? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estamos sim, viu? A Amandinha penteando o cabelo ali, ó. Vai pro YouTube. Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito, e por isso passai pelas provas do mal para atingir o bem. Nossa missão é vos colocar no bom caminho, e, quando as más influências agem sobre vós, é que atraíste pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal, quando tendes a vontade de praticá-lo. Eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Se fois inclinados ao homicídio, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em vós. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar ao bem, o que faz restabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando de vossos atos. Aí o adendo de Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Trazendo nós como os responsáveis por nós mesmos, né? Exatamente, Amandinha. Né? Os pensamentos, ele fala que se a gente tem pensamento ruim, vai vir uma multidão para ajudar esse pensamento a dar mais força. E você pensa bem, como ainda nós estamos naquelas perguntas que é da primeira edição, que só ia até a 510, essa pergunta, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal, ainda vem com aquela dúvida de por que sendo Deus bom, existe o mal no mundo, entendeu? Quer dizer, cientistas que se chutaram com Kardec também ainda estavam buscando entender essa questão. E aqui o que ele fala, que os espíritos imperfeitos, como nós também somos,
não somente os bons e os maus, ou nós, os neutros aqui, os medianos, todos nós somos, para cada uma das pessoas ou dos espíritos, também instrumentos de auxílio ou de derrota. Quer dizer, da maneira como nós agimos, nós também estamos influenciando ou colaborando para que as pessoas cresçam ou as pessoas decaiam. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca como a Amandinha disse muito bem, traz um peso realmente grande para que você perceba a questão do teu livre-arbítrio, porque Deus não permite o mal, ele simplesmente te coloca a liberdade de agir como você quiser, né? Quer dizer, não é que ele permite, ele te dá a liberdade de você agir como o teu aprendizado necessita ou queira. Isso é muito interessante. Aqui resolve a grande dúvida que até hoje as outras religiões não explicaram. Porque como eles não acreditam que existe reencarnação, como eles não acreditam que os outros planetas têm vida, porque para algumas religiões, Deus criou o universo e a Terra primeiro que tudo. Então a Terra é como centro do universo. Então eles não entendem por que existe o mal aqui se Deus é tão poderoso, porque eles querem que Deus chegue aqui e acabe com todo o mal. Você que é mal, você cai fora, você que é bonzinho, você fica aqui. É isso que o pessoal quer que Deus faça. Não vai sobrar um. E aí ele coloca aqui que é cada um por si para aprendizado. Todos nós estamos em aprendizado e todos nós temos livre-arbítrio. Então, qual seria o nosso livre-arbítrio se Deus chegasse aqui e determinasse o que cada um vai fazer ou não vai fazer? Exatamente. E essa questão digamos assim, ela reinou até hoje em todas as filosofias. Desde a estoica, que o Babu gosta muito, a do Platão, a Pitagóricos, sempre foi essa, né? Se os seus deuses buscam o bem, da onde vem o mal? Aí você cria uma entidade para dizer que ela é responsável, mas não consegue entender que todos têm um livre-arbítrio, né? Porque a doutrina espírita, nesse sentido, ela é muito centrada nessa questão de Deus soberanamente justo e bom, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. Ela permite esse amálgama disso e ela não sai disso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender como é que a gente produz a nossa evolução. Tanto que desde a antiguidade sempre houve aquelas teorias dualistas, né? O bem e o mal lutando entre si. A falta de alguns conceitos que a doutrina traz, que aí realmente as pessoas ficam nessa ideia de um dualismo, uma força do bem e uma força do mal lutando. Não tem isso. É a nossa evolução. E aí, o que você quer colocar de bom aí? Escolhi de quem vai colocar uma coisa boa. Eu? Não. Não. Sim. Agora nada. Por enquanto, nada. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Olha que danado, né? Digamos assim, a doutrina espírita, vamos colocá-la como se ela fosse uma religião. Ela é uma religião que ela tira do outro a responsabilidade e coloca só na gente. Se ela fosse uma religião que tivesse algum dogma, seria o indivíduo por si mesmo. Né? E ela não é esse tipo de coisa. Mas você pensa bem, aqui não falou assim, eles vêm porque eles são maus e querem te sacanear. Não, olha só, porque eles não se ligam senão os que solicitam seu desejo. Quer dizer, você é responsável por isso. Tirou do outro. E as doutrinas que nós temos de base cristã colocam sempre que alguém
é responsável por mexer no seu mal. A nossa é muito pelo contrário. Falou, não. Ele só vem a você porque você convida. Por isso que tornar-se espírita e entrar nisso, poucas pessoas querem, né? Porque aí tem que assumir a si mesmo. Não pode colocar a culpa no signo. Não pode colocar a culpa nos astros. Eu não ponho mais. Eu queria botar a culpa no capeta, dizer assim, não, ele é que me tentou, ele que... Seria tão bom, cara, nossa. Eu queria culpar de poder confessar meus pecados, o cara falar, tudo bem, faça uma penitência, os teus pecados estão perdoados. Putz, grilo. Cara, mas tá difícil, viu? Quem que é? Jorginho? É o Jorginho. Jorginho. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas, o que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. Fica rondando ali, qualquer coisinha já... E isso serve para os dois casos, tanto para os espíritos inferiores como para os nossos espíritos superiores. Que ele vai tentar persuadir você de não fazer, mas você vai estar tão ligado ali, tomado por algum pensamento ruim, que você vai querer fazer. Ele vai ficar só de longe. Quando der uma brechinha, ele vem influenciar a gente para o bem. E mesma coisa o mal fica ali, os espíritos inferiores, eles ficam rondando. Quando tiver uma brechinha... E é engraçado, é uma brechinha mesmo, basta uma pequena escorregada, aquilo já é para botar a cunha na primeira rachadura. Rapaz! É que, na verdade, não é uma pequena, assim, né, Jorginho? Como a gente é espírito imperfeito ainda, tem muita rachadura. O problema é que entra por tudo quanto é lado. Por favor, colabora com a minha alma, pô. Eu estou tentando ser gentil comigo, né? Pô, gente, temos que rezar para essa alma ficar mais assim, delicada. A casa pega mal, deve aqui, mal nada. Você que é vermelho mesmo. Babu. Mas olha, vamos dizer assim, vamos dizer que nós temos pequenas manchas do nosso perispírito. Não, a gente é aquela mania de pobre que quebra a taça e quer colar a taça de novo. Aí fica aquelas... tudo remendado, assim. E fingir que não aparece a cola, né? Então vamos lá. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que o desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você pensa bem, as duas coisas. O pensamento que estimula a paixão, que que nos excita, e ao mesmo tempo o cuidado com o orgulho de exaltar. Nossa, Babu, você fez uma... Nossa, você está bem agora. Que bom que você está vencendo o mal. Opa, estou vencendo o mal. Aí já... Bom. Tem um filme, gente, que, se não me engano, é com o Johnny Depp, o filme. Chama-se O Advogado do Diabo. Vocês assistiram esse filme? Acho que é o Brad Pitt, não é? Acho que não é o Johnny Depp, não. Acho que é o Brad Pitt. Assiste O Advogado do Diabo. É um filme que passa inteiro. O filme inteiro, aí o cara pensa que venceu. Aí o diabo fala assim, nossa, esse orgulho, esse pecado é o que eu gosto.
sabe? Fala bem sobre essa coisa. Se você deve pegar, vocês gostam de Netflix aí, procure. É com o Johnny Depp, se não me engano, e com o Al Pacino. O Al Pacino é o demônio. Como eu vi num meme, o melhor dos 7 pecados é a preguiça, porque impede a gente de cometer os outros 6. Ah, se afins fossem, senador. Ah, se afins fossem. E essa cabecinha maquinando mal na preguiça ali. Aí a preguiça viraria uma virtude. Eu evito de fazer o mal porque eu não estou com vontade. Eu sou uma pessoa virtuosa. Deus me deu preguiça para me proteger, entendeu? Agora é o Babu. Soitou. 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e colocam assim à prova nossa firmeza no bem, recebem a missão de fazê-lo? E se é uma missão, tem responsabilidade por isso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é de sua própria vontade e sofre as consequências. Deus pode deixá-lo fazer isso para vos pôr à prova, mas não ordena que eu faça, e cabe a vós rejeitar. Porque aí vem aquela ideia que Deus criou alguns seres eternamente para o mal, e que a missão do cara é só para derrubar você. Não é. É cada um responde por si, por sua consciência. E é por isso que esse mal, Kardec, ele é muito específico no idioma. Esse mal que ele coloca é o mal com L, não é o mal com U. Porque se fosse o mal com U, um espírito mal é um espírito criado ruim. E não é. Ele usa o imperfeito, né? Ele não usa um espírito mal. E esse mal com L é o mal que é o oposto do bem, né? Que é o espírito ainda da ignorância. Fale, senador, você está pensativo aí. Aqui mostra que não existe o diabo. Um espírito criado só para fazer o mal, para nos induzir ao mal. Isso não existe. Viu, Jorginho? Caiu sua desculpa. Mas eu vou usar a do Claudinho. Deus me deu a virtude da preguiça, assim evito que eu faça outras coisas, entendeu? Não é minha sugestão, isso foi sugestão de algum gaiato aí. Eu só repeti. E isso aí mostra o que nós estávamos falando até agora, desse negócio dos espíritos, né? Que quer puxar a gente para o mal. Não, a culpa não é minha, mas eu estou divulgando aqui, né? O cara está divulgando. Eu só estou levando a ideia. Eu só. Não quero falar nada, mas, ó, pensa bem aí, hein? Pegou o Claudinho na curva. O Claudinho falou, Jesus, com quem que eu estou envolvido? Meu Deus. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Isso que é importante. Quando o sonho, você tem que ver quando acorda a sensação primeira que você tem. Se é uma coisa boa ou ruim. Porque aí, né, nessa parte do sonho, você vai saber com quem tu andando ali de madrugada. O que você andou fazendo. Eu vou parar para observar isso. Porque às vezes eu fico preocupada em lembrar o que eu sonhei, não se foi, entendeu? Mas isso é importante. Se você acordar durante a noite do sonho, procure escrever o que você lembra para ler de manhã. Porque isso vai trazer depois as intuições que talvez você queira entender. Mas aí, recorrente. aí ele fala que esse sentimento de angústia normalmente não é nada físico, é espiritual, é o que a gente andou aprontando aí. Eita. Jorginho? Beleza. Não, é Claudinho. Ah, não.
Não, o Claudinho já leu. Acabei de ler. 7.2. Eu acho que a mania tá tomando vinho aqui, pessoal. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sob seu caminho uma soma de dinheiro. Não creais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto. Então, lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Porque tem o que fica induzindo ao mal, mas também a gente tem os bons espíritos também, né? É que nem tá na pergunta 466, para compensar um lado ou outro. E sempre você encontra um bom dinheiro quando você está na maior pendura, né? Você está na pindaíba. Aí você fala assim, nossa senhora, né? Eu vou dizer que eu achei a carteira vazia, mas com os documentos. Fala, não, cara, é duro. Devolvo os documentos, mas fica o dinheiro, né? Coisa feia, hein? Aí você acha 200 conto, fala, putz. Senador, você edita essa parte aqui, esses dois aí, como espírita, dá uma vergonha. Não, brincadeira. Dá uma vergonha. Eu vou colocar. E também nos meus furos você também coloca aqui. Equilíbrio financeiro, de equilíbrio moral, você fala assim, nossa, aquilo não mexe contigo, mas a tentação vem do seguinte, de você fazer o certo, mesmo que isso lhe custe a sua tranquilidade. Você pensa bem, você acha uma carteira com documento com R$600. Você está vendendo o almoço para ver se consegue comprar o café da manhã. Você fala, pô, achei 600 conto, quase um salário mínimo. Vai me ajudar a passar o mês. Mas aquele dinheiro não te pertence, está com a carteira. Quer dizer, nessa hora que você vai ver se a ética é maior que o estômago, entendeu? Então, mas a gente viu isso agora mesmo na pandemia. Quantas pessoas que não tinham direito a receber o auxílio emergencial pediram e receberam? É isso, Claudinho, eu fico impressionado, cara. Militares, inclusive. Hã? Militares, inclusive. Cara, e gente que mora em bairro de alto padrão pediu também e recebeu. E não tem vergonha de dizer que não vai devolver. Enquanto pessoas estão passando fome aí, não tem dinheiro nem para comprar um botijão de gás, que está mais de R$100. Tá caro, As pessoas morando em bairro, em apartamento de alto padrão, em bairro nobre, pede auxílio emergencial, recebe e não tem vergonha de dizer que não vai devolver. Nossa, olha só, eu estava assistindo um depoimento que repetiu da CPI, aquele cara, dono da Precisa, ele falou, não, eu passei essa tão ruim que eu mesmo pedi para receber R$600, porque eu estava famélico. Para ele, famélico eu não sei o que significa, talvez signifique receber, tipo, menos que R$10.000 por mês. Cara, eu não pude pagar pelo macarrão grano duro da Itália que sempre vinha. Nossa, eu não posso comer o macarrão marca Marilã, que é feito aqui em Olímpia, na capital paulista, né? Então. E ele assumiu que ganhou R$4.000 todo mês de 600 contos. Eu falei, pô, não é possível o cara pedir dinheiro. E nessas situações é que eu lembro aquele trechinho do Apocalipse que fala que quando acontece aí os momentos aí de crise, né? Lá eu não lembro assim textualmente como é que é, mas lá fala assim que os santos santificam-se ainda e os sujos surgem-se ainda. Ou seja, vai se apresentar, o que ele está querendo dizer, ele vai se apresentar as circunstâncias das pessoas fazerem as suas escolhas. Ou você escolhe o caminho certo ou você escolhe o caminho errado.
O que ele estava dizendo? O que ele estava prevendo? As pessoas boas vão escolher o caminho certo. Aquelas pessoas que costumam fazer as coisas erradas vão escolher os caminhos errados, porque está na natureza dessas pessoas. As boas fazer o bem e as más fazer o mal. Então, quando se apresenta essa situação que nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí pessoas fazendo licitação fraudada para enriquecer. Então, é o momento que está falando aqui. Quer dizer, você tá com a tentação na sua cara. Então, resta você escolher qual o caminho que você quer seguir. Viu? Carteirinha com R$ 600 aí, que vocês dois vão achar. Não adianta, ó, ninguém tá vendo. Não tem. Se eu ver só a carteira, eu vou dizer que eu achei ela sem dinheiro, tá tudo certo, que ela não vai. Eu tinha um amigo, tenho, né? Tenho um amigo, que ele um dia parou num acidente. Estava indo, acho que para a região de Santo Antônio do Pinhal, uma coisa assim. Faz muito tempo isso. E como ele chegou primeiro no acidente, ele ficou dentro da pessoa e foi olhar no carro do cara. Tinha uma puta máquina de fotografia, uma daquelas grandes, aquelas Canon antiga, né? E ele se achou no direito de ficar com a máquina, porque o cara estava quase morto lá, ele pegou a máquina, colocou no pescoço, guardou no carro e foi ajudar. E começou a tirar fotografia, tal, não sei o quê, e usando a máquina. E ele foi voltar para visitar o cara no hospital, e com a máquina do cara, porque era uma máquina cara. E o cara, sem saber, que ele achou, falou assim, puxa, os caras pegaram meu carro, você sabe, os meus documentos, papapá, não sei o quê. Aí o cara disse assim, falou, pô, a coisa que me preocupa são os meus documentos. E eu tinha uma máquina fotográfica que eu comprei, porque eu sou fotógrafo. E aí eu estou pagando ainda, tal. Eu estava com ele, e ele numa boa, assim, não, acho que os caras viram o carro, não sei o quê. Ah, mas tudo bem, ainda bem que você me ajudou, tal. E essa palavra, ainda bem que você me ajudou, porque eu podia ter morrido no acidente. E ele começou a ir para casa, e aquilo começou a refletir na cabeça dele, cara. Ele não aguentou ficar com a máquina do cara. Ele falou assim, ó, sabe o que acontece? Um policial perguntou se era minha, eu peguei e guardei para ninguém roubar, estou te devolvendo. Foi levar o cara para o hospital. Pô, cara, muito obrigado, puxa vida, olha, ainda bem que você guardou ela para mim. Mas essa frase do cara foi assim, nossa, eu sou fotógrafo, né? E eu tive que comprar essa máquina pagando a prestação. O tempo que era ainda filme, né? Essa frase, ele falou assim, Jorge, essa frase ficou na minha cabeça, porque eu tirei foto com ela, viajei com ela, fui para Santo Antônio do Pinhal. Essa frase ficou, eu falei assim, Jorge, eu nunca soube que é dor de consciência, mas a frase ficou. É o que a gente acabou de estudar as perguntas anteriores. Tanto os espíritos ficam na espreita ali de poder, nesse caso, corrigir o equívoco que ele estava cometendo, porque então foi uma ação induzida até dos espíritos, ó, vai visitar o rapaz que você ajudou lá, porque essa máquina não pode ficar com você. É os bons espíritos ajudando, ó, vai lá visitar, o cara vai falar umas coisinhas para você, você vai, se for menos pesar a consciência, vai colocar a mão na consciência e vai devolver, tá ligado? Então os espíritos, como cria a oportunidade de fazer as coisas boas, também cria a oportunidade de pôr a gente à prova e fazer o mal. Isso cara. Vamos então, processos. Eu acho que é a Amanda, não é? Ou é eu? Amandinha. Eu. 473. Possessos, né? Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Babu,
pega o seu livrinho aí de filosofia espírita, dicionário, para a gente falar o que é possesso aqui no espiritismo, né? Porque aqui já entra a fase de obsessão. Eu não sei se o livro dos médios, ô Claudinho, essa colocação de possesso ainda existe, porque seria uma obsessão mais pesada, né? Porque ele usou possesso, que é aquela obsessão em que o espírito quase que domina o encarnado. Passando aqui. Eu não lembro agora se ele mudou essa questão de possesso para obsessão pesada, tal, obsessão simples, fascinado. Parece que é obsessão, subjugação. A coisa aqui é cumprida. Possesso. Segundo a ideia ligada a esse termo, o possesso é aquele em que um demônio veio se alojar. Ou seja, o demônio tomou o corpo da pessoa aqui. O demônio possui significa o demônio tomou conta de seu corpo. Tomando demônio, não entra em acepção. Tomando demônio, não entra em sua acepção vulgar, mas no sentido de mau espírito. Então, quando fala demônio, é mau espírito no espiritismo, que ele está querendo colocar aqui. Espírito impuro, espírito malfeitor, espírito imperfeito. Trata-se de saber se um espírito dessa natureza ou de qualquer outra pode eleger domicílio no corpo de um homem, conjuntamente com aquele que está ali encarnado, ou substituir ele. Ou seja, é a pergunta. Pode-se ainda perguntar o que acontece nesse último caso, com a alma expulsa. Vamos falar que o demônio expulsa a Amandinha do corpo dela. A doutrina espírita diz que o espírito unido ao corpo só pode ser separado dele definitivamente pela morte, que um outro espírito não pode se pôr em seu lugar, nem se unir ao corpo simultaneamente com ele. Mas ela diz também que um espírito imperfeito pode se ligar ao espírito encarnado, subjugá-lo, dominar seus pensamentos, constrangê-lo, se ele não tem força de resistir a fazer tal ou tal coisa, a agir nesse ou naquele sentido. Ele o envolve, por assim dizer, sob sua influência. Assim, não há possessão no sentido absoluto do termo, há subjugação. Nesse caso, não trata de desalojar o espírito mal, mas, para servirmos de uma comparação material, de fazê-lo afastar-se, o que é sempre possível, quando se quer seriamente. Há pessoas, porém, que se comprazem numa dependência que incessa seus gostos e desejos. Está acabando, pessoal, está acabando. A superstição vulgar atribui à possessão do demônio certas doenças que não têm outra causa que não as alterações orgânicas. Essa crença era muito difundida entre os judeus. Para eles, curar essas doenças era expulsar os demônios. Qualquer que seja a causa da doença, contanto que a cura se dê, isso nada retira do poder daquele que opera. Jesus e seus discípulos podiam dizer que expulsavam os demônios, para servir de uma linguagem usual. Falando de outra forma, eles não teriam sido compreendidos, e talvez nem mesmo acreditados. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se atribui às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando só se observa a forma. Falei demais. Secou a boca. Mas aí você me trouxe a lembrança. Se não me engano, no livro dos médios, Kardec muda essa palavra possesso para subjugação. Não é isso aí, Claudinho? Você estava olhando? Para resumir aqui, no livro dos médiuns diz o seguinte: a palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Para nós não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Fascinados, isso aí. Porque antes isso era usado quando o espírito conseguia dominar, digamos assim, que coexistir de maneira tão íntima com o encarnado que praticamente o encarnado cedia a sua vontade, mas não o seu corpo, né? É porque ele pensa igual ao desencarnado e vão se afinizando de tal maneira que... Chega até certa hora que o espírito imperfeito que está ali
na obsessão, ele subjuga de tal forma que a pessoa ali já não... o espírito que é o obsessor, ele, qualquer coisa que ele mandar fazer, o espírito vai fazer, porque ele não tem força, ele não tem... Ele ficou tipo capacho, né? Ele não consegue fazer. Fala, senador, o senhor ia... Isso é muito comum a gente ver nos filmes de terror, né? O diabo entra no corpo da pessoa e toma o corpo da pessoa. Isso aí vamos dizer assim, é mais para filme de terror, não tem nada a ver com a realidade, né? O espírito na concepção, vamos dizer assim, você está ligado ao seu corpo físico, não tem como desligar. Se desligar, você morre. Então não tem como um outro espírito tomar conta do seu corpo. Agora eu quero... Faça a pergunta, Mandinha. Pode Não, falar. o Claudinho vai finalizar, eu cortei, Claudinho. Não, pode falar. É que eu tô com vergonha dessa pergunta, que eu não sei se é uma pergunta... Ó, Amandinha, Assim, faça. Se eu fizer assim, ó, é porque você mandou mal. Que estamos seguindo, fique tranquila. Então, O negócio é pequeno aqui. tá. Do mesmo jeito, então, que não pode sofrer essa possessão, o espírito entrar, e do outro lado, que é um médium que ele incorpora, vamos dizer assim. Aí, como que funciona isso? Isso que eu fico na dúvida. Esse incorporar, Amandinha, é a sintonia de perispírito. O perispírito do espírito, ele vai se misturar, vamos dizer assim, com o perispírito do médium. Aí esse negócio de mudar a voz é uma obsessão assim do bem, vamos dizer assim. O espírito vai deixar ele, falar assim, não, pode usar meu corpo, tudo mais. O espírito do médium cede. No caso da obsessão, não. Ele vai subjugando, ó, você vai fazer o que eu quero. Ali é uma coisa assim boa, tá ligado? Aí, fala, Claudinho, complementa com técnicas. Não, a gente viu aqui a questão do sonambulismo, né? A gente viu aqui que o sonâmbulo ele usa o corpo como um instrumento. No caso da mediunidade, é mais ou menos parecida. Então, o espírito que vai se comunicar, ele precisa usar o corpo do médium para transmitir para as pessoas encarnadas. Mas ele não entra no corpo da pessoa. O termo incorporação é um termo que até induz a gente a entender uma coisa errada. O espírito, na verdade, não incorpora na gente. Ele tipo assim, ele pega na sua mão por exemplo, psicografia, ele pega na sua mão e vai escrevendo com a sua mão. Em termos assim de como isso funciona, o que é explicado é que, como o Babu falou, o perispírito do espírito comunicante, ele se funde ao seu perispírito. Isso o dá o controle da sua mão para que ele escreva aquilo que o espírito precisa comunicar. A mesma coisa a fala. Então, o perispírito do espírito comunicante, ele se funde ao seu perispírito e aí ele consegue comunicar. Mas isso em momento nenhum o médium perdeu o controle do seu corpo. O médium, durante a transmissão de uma mensagem, ele pode simplesmente parar. Eu quero parar. Ele pode parar. Ele não está subjugado. Um bom exemplo. É diferente, no caso, realmente, da subjugação. No caso, o espírito, ele exerce um controle tão forte sobre você que você não consegue. Mas, vamos dizer assim, não é uma incorporação, ele não tomou o seu corpo para ele. O seu corpo continua seu. Cabe a gente, no caso do espírito que está subjugando o encarnado, cabe o encarnado ele adquirir força para ele conseguir resistir, mas aí cabe ao encarnado. Esse só da psicografia, ou até do lado bom da mediunidade, assim, né? Essa incorporação que a gente... Um caso bem prático é quando a gente está no prezinho, que a tia do prezinho, que acho que não tem nem mais prezinho hoje em dia, né? Que a tia do prezinho falava para dizer, ó, vou pegar na sua mão aqui, deixa a sua mão livre para mim poder pegar na sua mão e escrever junto com você. Aí você deixa a mão solta e ela vai escrevendo com a sua mão ali por cima. É isso que acontece também na mediunidade. Por isso que pode considerar que incorporação
como o Cláudio colocou, é um termo incorreto. O que existe é você ceder nesse momento conscientemente, porque você quer, né? E aqui, na subjugação, é como se ele estivesse te colocando submissa, porque você se afiniza. O que eu gostei foi essa resposta, ó. Ele se afiniza com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para ou seja, na mediunidade, você de maneira consciente cede o uso. Na subjugação, você se afiniza com a sintonia que o cara tem, né? De tal maneira que ele te submete ao seu pensamento, mas é você que digamos assim, se permite também, né? Pela sintonia. Estudou. Eu não posso pular a vez, não, porque já li aquele textão lá do negócio. Não posso. Não tá, não? Que isso? Aquele textão... Vem cá, Claudinho, só um pequeno parênteses. Nós estamos subindo de audiência, cara. Você falou que tem 8 pessoas, eu fui ver mesmo. Agora, o duro é que você não consegue imaginar quem que é, né? Não dá para ver? Nem você, Claudinho? Não dá também. Nós começamos com 1, depois foi 3, aí ficou 5 um bom tempo. Nós estamos com 8. Daqui a pouco é a esposa do Jorginho, a irmã do Claudinho, a namorada do Babu. Só o pessoal da família, só, né? Mas é uma coisa boa, cara. Nós já estamos, digamos assim, uma plateia. Sim, nem que seja familiar, tá bom, né? Deve ser alguns extraterrestres, parente do primo do Jorge. 47. Você lê a resposta, eu leio o adendo. Não, deixa que eu vou tudo agora. Não, o seu é muito safadeza que o 475 depois, né, mano? É uma safadeza só tremenda isso. 474. Se não há possessão propriamente dita, ou seja, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto de sua vontade ficar de algum modo paralisada, é o que a gente estava discutindo até agora. Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas é preciso entender que essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possesso os epiléticos, ou os loucos, que têm mais necessidade de médica do que exorcismo. Aí lá dentro. A palavra possessão, na sua significação comum, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Uma vez que não existem demônios nesse sentido, e que 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não existem possessões de acordo com a significação dada à palavra. A palavra possessão deve ser entendida como sendo a dependência absoluta em que a alma pode encontrar em relação a espíritos imperfeitos, exercendo sobre ela o seu domínio. Que cai aqui o que o Jorginho terminou de falar ali. Ou por sua vontade, ou por sua fraqueza, você cede ao espírito. E cada vez vai ficando mais escravo desse... Porque realmente a gente fica submisso, né? Fica submetido à vontade. A sua vontade é tão fraca que é semelhante, eu acredito, que uma obsessão de vício. Porque como você sozinho consegue, digamos assim, querer parar de usar qualquer droga. Mas se você tiver auxiliado, entre aspas, por um espírito também viciado, que aumenta a sua dependência, vai chegar um tempo que você não consegue mais nem pensar de viver sem a dependência. Porque, na verdade, se sustenta dele também. Mas aí tem essa parte aqui, ó. Mas é preciso entender que essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que o sofre. Seja por sua fraqueza, que uma hora vai ver uma fraqueza dele,
ou seja, por sua vontade. No começo do vício, a pessoa vai querer, não, quero, depois vai se tornar tão dependente que vai ver uma fraqueza que ele não consegue mais se libertar. Vem cá, o interessante disso, Babu, no livro Sexo e Intestino, no livro Sexo e Destino do André Luiz, o André Luiz, junto com a pessoa que ele está lá, ele vai visitar para conhecer um cara que era um do amante da filha desse cara desencarnado que ajudava lá. E lá estavam 2 espíritos com ele, e ele beberam um esquinho. Aí o cara fala assim, poxa, eu tô a fim de beber também. Aí um dos espíritos se cola, entre aspas, a esse cara assim, excita nele a vontade de beber, e ele coloca 2 doses a mais, inconscientemente. E aí o André, isso é interessante. Na hora que eu olhei para esse casamento, ele fala assim no livro mesmo, Sexo e Destino, eu vi 2 goelas, assim, 2 goelas e 2 glossos sentindo o mesmo sabor, só que o outro, que era o espírito, sentiu muito mais essa excitação do sabor, porque ele puxou todo o vapor para ele. Aí o outro fala assim, poxa, agora já acabou, é a minha vez. E ele gruda no cara e reforça esse desejo. Tá bem no começo do livro Sexo e Destino. Não sei se o seu Claudinho lembra dessa parte. Eu lembrei o comentário que a própria Amanda fez no começo, né? Quando ela parou de tomar cachaça. Esse tipo de situação aqui acontece até entre os encarnados mesmo, né? Como ela falou, dos amigos que ficaram, né? Que isso, não. É a mesma coisa. Então, se você não tiver a força de vontade de falar, não, chega para mim, você vai continuar naquilo ali. Então, é a mesma coisa. Enquanto você não tomar consciência que tem que mudar, seus amigos espirituais estão ali também, ó, te incentivando a continuar naquela situação. Né? Então, a gente tem que ter essa força de vontade de se libertar, vendo que a coisa é ruim, que não é bom para a gente. Né? Então, aqui é isso que fala, que não ocorre sem a participação nossa. Então, se a gente não quer, a gente consegue se libertar. Então, se a gente continua ali, porque a gente está querendo, está tendo a nossa participação. Chega uma hora que a obsessão é tão grande que aí só a sua vontade já não depende mais. Você está tão ali capacho aí que você precisa um apoio de terceiros ali para poder tirar. Sim. Eu lembrei aqui também quando ele fala aqui do epilético, né? Uhum. Na antiguidade, quem sofria de epilepsia era considerado dos deuses, né? Quando dava um efeito epilético, considerava-se que aquilo ali era uma atuação dos deuses na pessoa. Tanto que Júlio César, ele era epilético. Né? E depois da morte dele, ele foi considerado um deus. Calígula, sabendo disso, ele fingia que ele era epilético, para todo mundo pensar que ele era um deus também. Mas de Calígula era só fingimento. Calígula era um safado, cara. E aí, já deixa bem negócio. Epilético precisa mais de tratamento médico do que exorcismo. Sim, claro que também, digamos assim, qualquer transtorno físico que você padeça, se ela é provacional, sempre o apoio espiritual de um tratamento, através do passe, colabora para que você exerça, porque se ela vem provacional, com certeza tem seus espíritos adversários que fazem que a crise fique pior devido à influência vibratória, quando ela podia ser mais, digamos assim, normal. O que faz é que você sofra o dobro quando você poderia sofrer o que você sofre realmente. Né? É que o passe magnético vai dar a ideia é dar uma estabilizada, é um item a mais, né? Mas não pode ser tipo o principal. Você não pode largar tratamento médico e viver só de passe só. Bem colocado, Babu. Isso realmente para que as pessoas percebam que quando se convida na casa espírita para um tratamento de espiritualidade através da fluidoterapia,
normalmente, às vezes, as pessoas que estão assistindo entendem que se eu fizer o tratamento espiritual, eu não preciso ir para o médico. A gente tem sempre que colocar, gente, isso aqui é um adendo, um auxílio, mas o médico é importante. Porque eu já vi gente acreditar o seguinte, então eu não vou fazer a minha cirurgia, porque eu vou fazer uma cirurgia espiritual. Então, a última, hein? A última, essa enorme sua aí, né? Vou encerrar com chave de ouro hoje. 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Ah lá. Não, gente, olha, Igual eu com a cachaça. ela é correta, sabe? Com certeza. Mas na condição da maioria de nós aqui, mesmo com a vontade, se você não tiver um auxílio ou espiritual ou de um grupo, dificilmente você sacode o jugo. É que a nossa vontade não é tão firme, né? Normalmente a gente gosta da safadeza, vamos falar assim. A gente se compraz na safadeza. Exatamente, Babu. Eu me lembro uma vez, Babu, rapidinho, era a época da Abrave aqui em Jacareí, nós estávamos bem ativos em relação a pacientes HIV, e nessa época o HIV vinha por dois motivos, ou contaminação de doença sexual, ou pela troca de uso comum de seringas descartáveis por droga, né? E tinha um rapaz que a mãe insistia com ele era adicto, né? Estava com HIV em tratamento, e a mãe, por ser evangélica, tinha colocado ele no grupo. E ele falou assim para mim, falou assim, olha, eu já estou melhor, já estou me tratando, eu não vou mais na igreja. Sabe, é muito chato. Eu falei, meu irmão, olha, pode parecer chato, mas todos nós precisamos de um grupo que nos apoie. Continue indo na igreja, continue indo no grupo de oração, porque a gente pensa, não, eu não vou precisar mais, eu estou bem. Eu falei, cara, vai. Mas é muito chato, o pessoal. Eu falei, gente, vai, porque realmente você precisa desse esforço. Ele parou de ir. Não é que ele caiu de novo, né? Ele encontrou as pessoas que já o conheciam, né? E ele voltou a usar, e aí, infelizmente, veio a desencarnar pela fragilidade da doença, né? mais o mau uso em relação ao corpo. Mas eu considero importante essa frase, mas na condição que nós temos, uma pessoa muito elaborada pode ser, por sua vontade mesmo, se libertar de si mesmo, mas a maioria de nós aqui é importante estar num grupo, num centro, e num grupo de auxílio tipo AA, NA, sei lá qual for, porque sozinho, complicado. Isso aí, então, desgravando. Desgrava.